familiares do ex-governador Luiz Silveira, os dois filhos, meus ex-alunos, para o meu orgulho, meus excelentes ex-alunos, minhas colegas confreiras, meu confrade Pilate, caríssimos membros também minha Academia de Letras de Biguaçu, senhores e senhoras, crianças, estudantes de hoje, futuro. O presidente me deu esta honra e esta responsabilidade de brevemente, e me pediu isso, e eu disse, poxa, mas vai falar do maior especialista em Ivo Silveira. Essa semana já é a segunda vez que eu sou chamado a falar depois de especialistas sobre figuras ilustres. Eu conheço o trabalho do jornalista, escritor, pesquisador, historiador Moacir Pereira e a seriedade com que ele faz esses trabalhos. E esse trabalho especificamente do ex-governador Luiz Silveira, que acabou sendo, e hoje eu entendi a solidez dessa opção de ser por entrevista. Hoje eu entendi, porque para driblar a bondade do governador Luiz Silveira só por esse caminho mesmo. Mas me pediu o presidente, eu peço, então venha ao nosso querido conselho especialista, que eu ressaltasse três, entre as inúmeras qualidades do ex-governador Luiz Silveira, três qualidades. Eu tive a oportunidade de, eu o vi pela primeira vez, parodiando meu querido professor Pilate, numa circunstância muito interessante. Nós tivemos uma reunião de pais, de professores do Colégio Catarinense, e naquela reunião, especificamente, a mãe de vocês não foi. Quem foi o pai de vocês. Era uma reunião na qual o Colégio Catarinense decidiu uma mudança, eu era professor na época de português lá, decidiu uma mudança de currículo. Então a direção do colégio, muito preocupada, fez uma reunião de pais. E por algum motivo, a mãe de vocês, que sempre se fazia presente nas reuniões de pais, não pôde ir e o governador foi. Então eu o conheci pela primeira vez ali. 2 meses depois ele retornou ao Colégio Catarinense para a inauguração do ginásio de esportes Ivo Silveira no Colégio Catarinense. Eu era assistente da direção e o diretor-geral, Padre Eugênio, me disse, você está encarregado de ser o recepcionista do governador Luiz Silveira e de ficar com ele até a hora que nós dermos o sinal lá na portaria para que ele vá ao ginásio. O ginásio vai estar cheio dos alunos, você vai conduzir. Enquanto isso, você me faça a sala ao governador. Eu devia ter 21, 22 anos, eu não jovem professor. Aquilo foi uma grande responsabilidade. E eu fui à portaria, mas olha, chegou o governador. Eu fui tremendo, meu Deus, é um governador. Como eu vou fazer sala? E para encurtar, nós ficamos esperando pela cerimônia, um atraso durante 50 minutos. E o governador Luiz Silveira foi gentilíssimo. Quando eu apertei a mão dele, a minha mão estava muito fria, suando. Ele pegou a minha mão aqui, bateu na outra e disse, por que você estava nervoso, menino? Nós agora vamos conversar. Do que tu queres falar? E eu, na hora muito inocente, de futebol. Então vamos falar de futebol. E com isso ele me deixou à vontade, descontraído, etc. Foi um momento muito interessante para mim, muito revelador da personalidade do pai de vocês, da bondade de vocês. Mas eu vejo 3 grandes qualidades. Li a obra feita pelo Moacir com muita atenção, acompanhei a vida política do Ivo Silveira, as minhas pesquisas de história política de Santa Catarina me levaram inúmeras vezes ao livro, a sua obra, a sua trajetória. Eu vejo 3 qualidades, Moacir já ressaltou, vou apenas enfatizar para a gente fazer essa homenagem cada vez mais sólida. A primeira é sabedoria. A sabedoria do Dr. Ivo é aquela sabedoria definida por um filósofo americano chamado Emmett Fox, que é a combinação perfeita entre inteligência e amor. O Dr. Ivo sabia fazer essa combinação. Isso o deixava bom. Ele era um homem bom. Porque ele tinha essa sabedoria. Ele sabe combinar de maneira bem dosada esses 2 valores éticos e, ao mesmo tempo, virtudes. O amor e a inteligência. A segunda qualidade ressaltada é a sensibilidade social. O professor Tomás fez aqui uma ode a um político que tinha sensibilidade social, que sabia que tinha compromisso especialmente com a educação, que é a grande revolucionadora das sociedades.
E a terceira qualidade que eu não posso deixar de ressaltar, também ressaltada pelo Moacir, é a serenidade política. Porque sobreviver aos períodos iniciais do regime militar, tendo tido seu vice-governador cassado, tendo que absorver como vice-governador o filho de um adversário político histórico, e de absorver no mesmo partido, a Arena, né, todos aqueles que 2 ou 3 anos antes estavam em pleno conflito político, fazer isso como o governador fez, sem criar atritos, sem arrecadar inimigos, sem ofender ninguém, mas sem fazer concessões com relação às suas obrigações de chefe do governo. Só alguém dotado de muita serenidade, que é a filha mais velha daquela sabedoria que me referi, que é a combinação da inteligência com o amor gera a serenidade. Então hoje a Academia de Palhoça está aqui homenageando com justiça o nosso patrono. Eu tive o privilégio de estar na nossa sessão de fundação e foi um momento, vivemos isso, aqueles lá, minhas confrades, estávamos lá na Avenida Emílio Bornhausen, no SIC, perto da biblioteca, grande mesa, pastor apóstolo presidindo a nossa fundação, o governador Ivo Silveira, com a sua postura humilde, plena, cordial. Fizemos a reunião de fundação formalmente. Quando terminou, ele nos contou causos e casos da sua vida política. Nós rimos muito e nós aprendemos ali a valorizá-lo pela sua verve literária também. Está aqui hoje a academia, pois, e me dirijo especialmente aos filhos, está, pois, a reverenciar com justiça a memória do pai de vocês. Muito obrigado.